Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 27 de dezembro de 2023, 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. E tivemos ontem mais um grande ataque com drones Shahed 136 russos, em várias cidades aqui ucranianas. A maior parte dos drones foi derrubada pelas defesas antiaéreas ucranianas, mas alguns causaram danos, particularmente aqui em Odessa. Também tivemos um bombardeio muito grande aqui em Kherson, usando artilharia comum aqui dos russos. Certamente uma espécie de vingança pelo caso do navio que foi destruído ontem. Os russos, como é padrão, incapazes de responder militarmente, atacar um alvo militar ucraniano, atingiram uma cidade civil, atingiram a estação de trem onde estava acontecendo a evacuação de civis ali de Kherson. Felizmente, o número de mortos foi pequeno, os danos foram pequenos, vai ser rapidamente consertada a estação de trem ali, Falando sobre o navio que foi afundado aqui em Feodósia ontem, a gente tem mais informações sobre isso. Parece que agora está confirmado que ele não estava carregando drones, ele estava carregando munição para artilharia e foguetes MLRS. Ou seja, daí a explicação para aquela explosão muito grande, porque realmente foi uma explosão muito grande ali. Muita gente acha que até para munição tá pouco, munição daria menos explosão, tende a dar uma explosão mais distribuída no tempo, aquela explosão foi muito grande. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Também tem dois outros navios que a gente sabe que foram danificados, um deles chegou a afundar, o outro foi danificado aqui no porto de Feodósia, porque aquela explosão muito grande espalhou pedaços do navio para tudo quanto é lado. Outra informação que a gente tem sobre aqui é que sim, foram mísseis Storm Shadow ou Scalp. A gente sabe que foram lançados a partir aqui de Mykolaiv, Snihurivka. Os ucranianos lançaram os mísseis que atingiram o navio russo aqui em Feodósia. E como a gente falou, de fato, foi uma preparação, toda uma preparação ucraniana justamente para esse ataque aqui, que é um ataque fundamental, como a gente explicou, para reduzir a capacidade de transporte para a Crimeia e dessa forma conseguir fazer o cerco da Crimeia mais adiante. Na linha de frente, os ucranianos avançaram um pouquinho aqui na região de Piatihatsky, nada muito significativo, mas avançaram um pouquinho. Os russos, a gente tem a informação de que ainda não tomaram Marinka totalmente, mas, de novo, não quer dizer nada, o que falta ali é coisa muito pequena. De qualquer forma, a gente pode considerar a Marinka já tomada para eles. Os russos começaram um novo ataque hoje aqui em Avdiivka, então mais um monte de russo morrendo, de blindados sendo destruídos, aquela coisa toda que vocês estão acostumados. Mas fora isso, não teve nenhuma grande mudança na linha de frente. A gente teve de importante ontem também o Zaluzhny fazendo um discurso em que ele falou um monte de coisa importante lá, a questão da mobilização do pessoal e coisa e tal, e que a guerra em 2024 vai ser muito diferente da guerra em 2022 e da guerra em 2023, que isso é normal, porque ambos os lados vão aprendendo um lado com o outro, então da dinâmica da guerra isso deriva essa necessidade. Certamente a guerra vai ser diferente em 2024, falou sobre as necessidades em termos de mobilização, e esse tipo de coisa. Bem interessante o discurso do Zaluzhny. Ele foi bem sincero, falou, por exemplo, que acha que os ucranianos vão perder a Avdiivka em 2 a 3 meses. Ele acha que se os russos mantiverem esse ímpeto de tomar a cidade, vai ser impossível manter ela. Acho uma pena isso, mas enfim, ele está querendo ser sincero, está deixando claro. Falou também sobre Marinka, falou que Marinka ainda tem posições ucranianas dentro da cidade, mas que ele entende que a cidade praticamente está perdida e não tem muito ali para ajudar os russos também nessa região aqui, Bom, vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Gaspar, eu de novo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, Pois bem, como nós falamos, houve um grande ataque com drones Shahed russos de ontem para hoje, um total de 48 drones, dos quais 32 foram derrubados, um número percentualmente menor do que o esperado,
e a gente vai falar que muitos desses drones acabaram atingindo aqui a cidade de Odessa. Foi um ponto particularmente visado pelos russos ontem, certamente tentando atingir o Patriot ali, né? E vocês podem perguntar de novo, só para deixar claro isso, porque tem gente sempre chegando aqui no canal, como é que você tem um Patriot em Odessa e consegue ainda o Shahed chegar? Porque é óbvio, você não vai usar o Patriot contra drone Shahed, porque os drones Shahed são baratos demais, o Patriot é caro. Patriot você usa contra aviões e outros mísseis, né? Enfim, existem outras armas contra os drones Shahed aqui. O problema é que provavelmente o que os russos tentaram foi justamente inundar a região com drone Shahed, foi a principal local aqui atingido com os drones, né? Teve alguma coisa aqui também, aqui em cima também, mas principalmente aqui em Odessa, de forma que a expectativa deles era que a defesa antiaérea contra drones não conseguisse derrubar esses drones e eles atingissem o Patriot, né? Não atingiu nada, causou dano, infelizmente, em instalações civis. Isso daqui é uma casa que, olha, triste, né? Mais uma vez, uma casa civil acaba sofrendo com essa questão aqui. Segundo a informação, ali em Odessa, uma pessoa morreu e 2 foram feridas aí na noite de ontem com esses incêndios que caíram ali, né? A maior parte dos drones que não foi derrubada, ou seja, foram 48 drones, para 32 foram derrubados, a gente está falando aí de 16 drones que não foram derrubados. A maior parte deles caiu em Odessa, infelizmente. Mas nenhum atingiu nada sério, né? Além disso, a Rússia atacou uma estação de trem em Kherson, onde estava saindo um trem com evacuação de civis ali da cidade, né? Então tá aqui a estação de trem, a pista, aqui a locomotiva está ali atrás. Aqui algumas pessoas feridas, teve feridos, teve mortos. Infelizmente, né, o que eles fizeram? Eles mandaram as pessoas que estavam sendo evacuadas de trem para Mykolaiv, e a partir dali elas foram para Kiev, foram evacuadas para Kiev via trem a partir de Mykolaiv, né? Aqui, ó, Kherson fica aqui, o trem que sai de Kherson, ele passa aqui em Mykolaiv mesmo, antes de ir para Kiev, né? Essa linhazinha aqui, marrom ou preta, mais ou menos aqui, né? É a linha de trem que sai aqui de Kherson, então eles passariam de qualquer forma em Mykolaiv, foram de ônibus esse trecho, porque como eu falei, os russos atingiram a linha de trem e o trem em si com civis, né? Muito triste isso, mais uma covardia russa, os russos incapazes de atingir alvos militares significativos, como a Ucrânia fez lá com o caso do navio, acabam atingindo civis aqui na Ucrânia, né? É um absurdo. Aqui tem a imagem hoje de manhã do dano causado lá em Kherson. Dá para ver aqui que a linha de trem ficou danificada aqui. Isso aqui é rápido de consertar, tá, gente? Certamente não dava para usar essa linha de trem ontem, mas isso daqui o pessoal preenche, troca os trilhos. É coisa para 2 dias de trabalho, está funcionando de novo. A estação ficou bastante danificada, tá vendo aqui, ó, muitos estilhaços na estação de trem lá de Kherson, infelizmente. Onde estavam os refugiados sendo evacuados para Kiev, né? Realmente um absurdo esse tipo de coisa, esse tipo de ataque, mas enfim, é o que temos, né? O Zelensky falou sobre isso lá ontem à noite na televisão ucraniana, disse que tinha vários civis ali na região, ainda não temos as informações sobre o número de mortos e feridos e coisa e tal. Cerca de 140 civis estavam aguardando para saírem de trem ali de Kherson no momento que começou o bombardeio, né? Mas, de novo, isso aqui era o número de civis que tinha ali, a gente não sabe quantos foram atingidos no final. Aqui, ó, segundo eles estão dizendo, infelizmente um policial acabou falecendo como resultado do bombardeio, e 2 outros policiais estão no hospital com feridos, né, com ferimentos. Ainda não temos as informações sobre os civis mortos e feridos ali nessa ocasião, né? Bom, o grande assunto ainda é a explosão do navio Novocherkassk, né, que aconteceu ontem. A gente tem novas informações sobre como que aconteceu esse ataque. Segundo o Roszmi, que é uma mídia russa, o Novocherkassk não estava levando Shahids, ao contrário, estava levando 4.400 munições de artilharia e 280 mísseis para... são foguetes MLRS, né? E também mísseis antiaéreos, e tinha 62 membros dentro do navio, né, no momento do ataque, né? Isso aqui é um pouco melhor para explicar essa explosão muito grande, mas ainda assim
Vocês já viram explosão de paiol de munição? Tipicamente você tem uma explosão grande, depois você tem um monte de explosões secundárias. O que teve aqui foi uma grande explosão enorme no navio, né? Não dá para saber exatamente o que tinha ali, a menos que, sei lá, né, toda a pólvora, toda essa munição tivesse num lugar só, foi esquentando, esquentando, de repente explodiu tudo ao mesmo tempo. Falar que tinha munição de artilharia e mísseis faz mais sentido do que Shahids, pelo tamanho da explosão, né? Mas, de qualquer forma, é impressionante isso daí. Aí, a questão dos mortos, né? Tinha falado um número ontem, hoje eles falaram que tem 23 russos feridos e 33 desaparecidos depois do ataque, né? Desaparecidos certamente significa mortos, né? E 23 feridos. É mais ou menos os 60 e poucos tripulantes do navio ali. Na verdade, é possível que tenha havido mais mortes ainda, mais feridos, porque outros navios na região também acabaram sendo danificados ali. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui dá para ver que o navio aqui que foi levemente danificado, segundo os russos, né? Estão aqui jogando água para apagar o incêndio aqui. Talvez ainda tenha munição aqui dentro ainda, eles estão com medo de explodir mais uma vez. É realmente impressionante isso daqui, né? Bom, o Raibar falou sobre o caso, né? E ele deu alguns detalhes aqui bem interessantes, que são justamente o seguinte, né? Ele, lógico, ele é um propagandista russo, até é dos propagandistas russos mais com o pé no chão, mas é um propagandista russo, então ele não tem como evitar também falar o que o exército russo quer, né? Então, como resultado do ataque de Storm Shadow em Feodósia, como dito pelo ministro da Defesa russo, o navio Novocherkassk foi danificado. Olha o danificado deles aqui, ó. Sobrou um monte de sucata o navio aqui, mas enfim, foi danificado. Contrário a coisas que estão sendo ditas pela internet sobre uma série de mísseis de mentira e coisa e tal, não foi o caso. Houve um único lançamento a partir de Odessa na tarde de dezembro, dia 26, ou seja, de fato os ucranianos usaram um míssil de mentira para enganar os russos, né, que foi esse na tarde de 26 de dezembro, mas ao longo do mês de dezembro, as formações ucranianas na Crimeia estudaram as operações das defesas aéreas e sistemas de guerra eletrônico russos, né? E aparentemente preparações foram feitas para atingir este alvo. É aquilo que eu falei para vocês. Estou avisando aqui várias vezes, a Ucrânia atingiu um radar não sei aonde, atingiu um radar não sei aonde. Isso é preparação. Os ucranianos estão preparando um ataque grande, estão fazendo a preparação ali na Crimeia, e certamente o objetivo era destruir esse navio. A Rússia não tem muitos navios grandes desse tipo, a Ucrânia pode devagarzinho ir destruindo todos, e quando a Rússia não tiver mais nenhum deles, destruir a ponte da Crimeia, e a Crimeia vai estar isolada ali, né? Os Su-24M ucranianos levantaram voo de Starokonstantinov, onde aparentemente são baseados, e os russos tentam atingir com constância essa base aérea. Starokonstantinov é justamente aqui, ó. Starokonstantinov, essa cidade aqui. A base aérea fica por aqui, e para você ter uma ideia, ontem drones foram derrubados aqui nessa região, né? Isso, eles levantaram voo por 1 hora da madrugada do dia 26, né? Na região de Mykolaiv, o avião ficou fazendo círculos no ar por mais ou menos meia hora antes de lançar os mísseis nos arredores de Snihurivka. Snihurivka é essa cidade aqui, então lembrando, os aviões saíram aqui de Starokonstantinov, ficaram dando voltas aqui em Mykolaiv para esperar o ponto correto, vieram aqui em Snihurivka, dispararam os mísseis, e aí o que ele está dizendo aqui é o seguinte, ó, no momento do lançamento, os Su-24 foram detectados pelos radares russos, que transmitiram a informação de alvo para sistemas de defesa antiaérea que atiraram contra os aviões, né? A efetividade disso daí ainda está em questão, não sabe se derrubaram os aviões ou não, né? Kanatovo é aqui entre Kremenchuk e aqui em algum lugar por aqui, ó. Eu não vou saber exatamente aonde é aqui Kanatovo. É uma cidadezinha aqui nessa região aqui, né? Perto de Alexandria, aqui nessa região, né? Mas o ponto importante é esse, né? Veja, eles atiraram aqui em Snihurivka, e os russos atiraram contra os aviões, aparentemente eles sumiram do radar, mas isso não quer dizer que eles tenham sido atingidos, eles podem justamente ter voado baixo para fugir dos mísseis, e aí vieram até aqui a base de Kanatovo, e daqui decolaram novamente de volta a Starokonstantinivka, né? Se a defesa antiaérea russa errou,
Então os pilotos ucranianos pousaram em Kanatovo para reabastecimento e subsequentemente voaram de volta para Staro-Konstantinivka, né? Eles fazem essas manobras regularmente. Ou seja, ele está praticamente admitindo que não derrubaram os aviões ali, né? O fato de terem atingido o porto de Feodósia levanta questões eternas sobre algum tipo de negligência por parte do pessoal da frota do Mar Negro, lembrando a situação que aconteceu há poucos meses atrás do navio Askold ali no estaleiro de Kerch, né? A gente falou sobre isso, e que também surpreendeu um monte de oficiais e coisa e tal, né? Existem muitos ucranianos, muitos cidadãos pró-Ucrânia na Crimeia, e a Baía de Feodósia é facilmente visível de vilarejos residenciais próximos, então as Forças Armadas ucranianas raramente teriam problema com alguma coisa nesse sentido, né? Certamente saberiam que tinha um avião ali. E o outro ponto também que muita gente está falando é o seguinte: cadê a defesa antiaérea russa, né? A defesa antiaérea russa não fez nada. Pô. O míssil Storm Shadow é difícil de ser abatido, mas eles deveriam ter tentado, pelo menos, né? Então, aqui ó, você pode ver, aqui é o porto em que foi destruído o navio, e aqui ó, a coisa de 2 quilômetros tem a bateria de S-400, que teoricamente, segundo os russos, é o melhor sistema de defesa antiaéreo do mundo. A gente sabe que não é, russo mente mesmo, mas de qualquer forma é o melhor que os russos têm, e ele não conseguiu fazer nada, o navio foi atingido bem aqui do lado dele, né? Impressionante mesmo. E a explosão foi muito grande, você pode ver pedaços do navio voaram para a cidade ali de Feodósia, em vários lugares ali tem escombros disso. Essa mulher mostrou esse daqui, mas tem várias imagens disso daí. E aqui, ó, outros pedaços do navio aqui na cidade, né? Um monte de coisa aqui. A distância de 370 metros, 380 metros. Para um pedaço, olha só o pedaço de ferro que tem aqui. Para esse negócio voar 380 metros, meu amigo, tem que ser uma explosão muito grande mesmo. E aí fica a dúvida, né? Tinha um monte de navios ali do lado do Novocherkassk, né? Será que esses navios não afundaram também, né? E aqui tem algumas imagens de satélite aqui da região, né? E você pode ver aqui, ó, aqui em cima está o Novocherkassk, como ele estava na véspera aqui do dia do ataque, né? Aqui ele depois, dá para ver que ele claramente foi o principal alvo, está totalmente destruído aqui. Mas olha só, aqui do lado, esse navio aqui também, ó, que é um rebocador russo, né, também da frota do Mar Negro, dá para ver que ele está também danificado aqui, ó. Pelo menos parcialmente ele está debaixo d'água, olha só. Olha a imagem dele aqui, a imagem dele aqui. E esse outro navio aqui também, ó, ele está aqui parado aqui ele aparece afundado também, ó, um outro navio que foi danificado. É fácil de imaginar que esses navios foram danificados, por quê? Se essa coisa que explodiu a ponto de lançar pedaço de ferro a 380 metros da região aqui, é lógico que esses navios que estão aqui do lado, algum dano sofreram. Podem não ter sido totalmente destruídos, mas algum dano sofreram aqui, né? Então o pessoal está apontando aqui, ó, que esse aqui o porto estava cheio de navios quando aconteceu a explosão, né? Esse aqui é o rebocador, que a gente acha que também foi atingido. Teve outro navio aqui, outro navio do lado de cá. Então um monte de navios aqui, né? E também o David D aponta aqui, ó, várias coisas que parecem restos de navios queimados. Não dá para saber, né? A gente tem que ir só mesmo indo lá, vendo coisa e tal, para saber o que é. Certamente o Novocherkassk está destruído aqui, mas talvez aqui o rebocador também está meio destruído do lado de cá, ó. Tem outra coisa aqui também que pode ser algum pedaço, algum navio que estava aqui que acabou sendo destruído, né? Bom, segundo a gente tem de informação, esse navio que estava aqui desse lado de cá, ó, que aparentemente afundou, né? Seria esse navio aqui, ó, o UTS-150. É um navio de treinamento russo e um navio que já estava sendo desmanchado. Então, um navio que não estava mais sendo usado pelos russos. De qualquer forma, foi afundado ali na região com a força da explosão, né? E o outro seria esse rebocador aqui, ó, o rebocador MB-304. Seria o navio que estava do lado do Novocherkassk, né? Esse navio aqui, ó, repara como é que ele também
Aqui, ó, antes da explosão, depois da explosão. Repara que ele também está meio afundado ali, ele também está com algum dano, né? Então não dá para saber exatamente o que foi ali, a gente não tem essa informação, mas aparentemente foi esse navio aqui que também sofreu danos. Então foram 3 navios que a gente tem pelo menos evidências de que sofreram danos. Pode ser que esse aqui não tenha afundado totalmente, esteja só danificado, mas também teve problemas por ali, né? E aí começaram... Tem mais viagem dos russos. Olha só o que está falando esse russo aqui, ó. Na verdade, segundo ele está dizendo aqui, os turcos disseram que o Putin permitiu um ataque no Novocherkassk para poder... ele fez o ataque, o Putin teria feito, foi um ataque de bandeira falsa. O Putin que atacou o navio para dizer que era um ataque terrorista e declarar guerra em 48 horas. Agora o Putin já chegou no Kremlin, né? Parece que agora o Kiev não vai sobreviver até o final deste ano e coisa e tal, aqueles papos maluco de Rousseff, né? Que o Putin vai fazer alguma coisa? Vai fazer nada, o Putin não tem nada que ele possa fazer, pô. Aí tá aqui que vai declarar a guerra em 48 horas. Bom, não passou 48 horas desde o ataque, né? Passaram 24 horas, 48 horas é daqui a mais ou menos umas 6 horas. Mas de qualquer forma, não, isso aqui os russos no auge do desespero deles, para não admitir que perderam um navio desse tamanho para o fogo ucraniano. Estou querendo dizer que não foi a gente mesmo, porque o russo tem, o Putin tem um plano 5D. Por outro lado, tem alguns bloggers russos que já estão putos da vida com esse negócio do que está acontecendo ali, né? Já começa a ver outro pessoal falando, não, porra, é um absurdo isso daqui. Então, esse cara aqui, ó, foi o Alex Parker, que é uma Rousseff que tem por aí, dizendo aqui, ó, de noite o degenerado de Tuvan é o Shoigu, tá? O Shoigu, ele é de Tuvan, uma região lá na Rússia, e o pessoal que não gosta, ele chama do degenerado de Tuvan. Explodiu outro grande navio bem no porto de Feodósia, né? A desmilitarização da Crimeia continua com sucesso. De novo, fica claro que todos esses S-400 são completa porcaria. A defesa é a morte de uma revolta, e por algum motivo o degenerado de Tuvan, o Shoigu, parou de atacar com mísseis o território ucraniano, né? Ele não ataca com mísseis porque ele sabe que é inútil agora. A Ucrânia, dessa vez, ela tem sistemas de defesa antiaérea consistentes que não vão causar nenhum dano, os mísseis vão ser derrubados, então é por isso que eles não atacam. E a Rússia não tem tantos mísseis assim. A gente já vinha avisando desde o ano passado que ó, tá acabando os mísseis da Rússia. A Rússia não tem tanta capacidade de produção de mísseis assim. Então é por isso que não ataca mais com mísseis, não é nada de... Como ele diz aqui, ó, os ucranianos não apreciaram um gesto de boa vontade. Não foi gesto de boa vontade coisa nenhuma. A propósito, também tem reclamações do comandante. Bom, ele fala mais um monte de comandante aqui que ele não gosta, que ele está reclamando, que acha que são culpados por isso, né? Ou seja, alguns russos já começaram, algumas Roussettes já começaram a perceber que a merda que foi isso daí, né? Aqui uma outra Roussetti, o Raidan aqui falando aqui, ó. Me explique, como se eu fosse um idiota, o que diabos a defesa antiaérea da Crimeia está fazendo, né? Porque é aquilo que eu falei para você, né? Do lado aqui, ó, tem um S-400, como é que não conseguiram impedir isso, né? Enfim, tá a choradeira completa do pessoal aqui, alguns já admitindo, outros não admitindo ainda. E o fato é que nas últimas 24 horas também teve outros ataques, além de Feodósia, que a gente já sabe, Orlívka, Sevastopol, Donetsk, Mariupol, Evaptória e Armiansk. Então vários pontos foram atingidos pelos ucranianos ali também. E talvez eles estejam já preparando um próximo ataque aqui, um monte de ataques na Crimeia mais uma vez, né? Bom, um ponto importante, né? Alguns dias atrás eu falei que a Ucrânia teria supremacia aérea na linha de frente com a chegada do Patriot, né? E o pessoal me corrigiu falando que não, pode ser que tenha superioridade aérea. Não, a Rússia tem superioridade aérea, talvez a Ucrânia esteja contestando essa superioridade aérea. O fato é o seguinte, supremacia aérea acontece quando o inimigo não consegue usar o ar, não consegue usar aviões. O espaço aéreo fica proibido para o inimigo. E o que a gente tem visto nas últimas horas, eu concordo, não é uma coisa definitiva, não é como se a Ucrânia tivesse conquistado a supremacia aérea em definitivo da região. Mas o fato é, nas últimas horas, desde aquele ataque que derrubou os 3 Su-34 lá em Kherson e depois derrubou mais um ali em Mariupol, olha só o que eles estão falando aqui, ó, nenhum avião mais foi visto entre Marinka e Novomihailivka.
Ou seja, não é só lá na região de Kherson, já tinha falado que na região de Kherson, na linha de frente ali em Kherson, nenhum avião russo foi visto, não teve mais nenhum bombardeio com aviões russos ali na parte ocupada da Ucrânia. E também aqui próximo a Vuhledar, ou seja, o que a gente está falando aqui? Aqui os russos faziam ataques com aviões praticamente todo dia. Nenhum mais foi visto desde daquela derrubada dos 3 Su. Aqui também tinha muita ação da aviação russa aqui. Desde aquele Su-34 aqui, depois um Su-30 que foram derrubados aqui, os aviões russos não foram mais vistos na linha de frente nessa região aqui. Ou seja, isso é supremacia aérea. Os russos não estão usando o espaço aéreo, não estão conseguindo usar. Tudo bem, pode ser porque eles ainda estão tentando entender aonde que estão essas defesas antiaéreas ucranianas, né? A gente imagina que tenha uma aqui perto de Odessa, mas se conseguiram abater um Su-34 perto de Mariupol, e ainda tem aquele outro avião que pode ter sido derrubado aqui também, onde é que está a outra defesa antiaérea? Tem alguma defesa antiaérea aqui? Tem Patriot aqui nessa região? Aonde, né? Então, essa é a situação. Se os russos não estão usando mais os aviões ali, sim, a Ucrânia tem a supremacia aérea nessa região. E mais um detalhe, tá? O fato do avião ucraniano ter conseguido chegar aqui em Snehurivka e lançado um foguete contra a Feodósia aqui, eles não poderiam fazer isso se os russos tivessem meios de levantar os Su-34 aqui para fazer o combate via aéreo, né? O Su-34 consegue detectar os aviões ucranianos a mais distância, tem uma superioridade tecnológica em relação ao Su-24M da Ucrânia. Então, os próprios aviões russos poderiam dar caça ao avião ucraniano que disparou os mísseis aqui. Lembra? Ele ficou rodando em Mykolaiv antes de vir para o ponto de disparo. Os russos teriam feito a festa se tivessem essa condição. Neste momento, pelo menos, não estou dizendo que vai durar para sempre, não estou dizendo que vai ser definitivo, mas nesse momento os ucranianos têm sim supremacia aérea aqui na região. Os russos não conseguem usar a aviação deles nessa área aqui da linha de frente ao sul, né? Aqui ao norte talvez ainda consigam usar. Bom, não chega a ser uma novidade, né? Porque isso tem acontecido praticamente todos os dias, mas na região ali de Krink, aqui em Kherson, os russos tentaram mais uma vez avançar sobre a cabeça de ponte ucraniana aqui, mas foram repelidos, não tiveram sucesso aqui. Né? As Forças Armadas Russas, com a ajuda de artilharia, atacou a cabeça de ponte ucraniana na margem esquerda do Dnipro em Krink, não teve sucesso. Bom, uma notícia positiva, os ucranianos avançaram aqui na região de Kamiansk, tiraram os russos dessa posição aqui e conseguiram dominar mais uma região nessa área aqui, né? A gente está falando aqui justamente de Kamiansk, essa região aqui, ó, Piatihratsk, essa região aqui. Lembra, os ucranianos tomaram Piatihratsk, não conseguiram em momento algum, embora tentaram várias vezes tomar Jerebianki, mas de qualquer forma estão avançando aqui em direção a Luhov, nessa direção aqui. Conseguiram avançar alguma coisa, né? Uma boa notícia. Também em Avdiivka, os comandantes russos iniciaram um novo assalto na direção de Avdiivka hoje. 10 BMPs russos tentaram atacar posições ucranianas, mas os soldados não permitiram que tivesse esse avanço. E, inclusive, tem um caso aqui que é impressionante, esse caso aqui desse tanque, que é um tanque T-90M, portanto é o tanque mais avançado que os russos têm, né? Ok, de novo, os russos têm, em tese, o Armata T-14, mas ninguém nunca viu esse tanque na linha de frente. É igual os Su-57. Toda hora falam, não, os russos agora têm o Su-57. Cadê? Não tem nenhum, não dá para ver nenhum. Enfim, de qualquer forma, o T-90M tá aqui, ó, e ele vai fazer um ataque nessa região em determinado momento. Ele é atingido por um drone, cara. Bicho, se um drone consegue destruir um tanque blindado, a blindagem desse tanque é uma bosta completa, né? Ele faz um ataque, o drone, aqui é a imagem do drone, tá vendo? O drone ataca bem aqui na frontal, no tanque, onde o tanque deveria ser o mais forte possível. Alguma coisa começa a pegar fogo ali dentro, olha só. Aí o tanque perde o controle. Ele começa a sair para cá e coisa e tal, anda mais um pouco, os soldados russos abandonam o tanque ali. O T-90M, o melhor tanque russo, um drone destruiu o tanque completamente, incapacitou o tanque completamente. Isso aqui também foi na região de Avdiivka.
ali onde teve esse ataque novo russo ali. Os russos não conseguiram avançar nada, mas teve ataque de novo ali, né? Vendo aqui as cartas do Polé-Volant, mais uma vez não tem nenhuma grande mudança aqui, né? Tentativas de avanço russos e coisa e tal, mas nenhum avanço real nessa região aqui. Ele fala sobre a Vidívica e também Orlívica, e não tem nenhuma mudança em nenhum dos dois pontos, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre a questão de Marinka. A gente já tinha falado sobre isso. Segundo eles estão dizendo aqui, é possível que Rússia provavelmente capturou Marinka no Oblast de Donetsk, mas isso representa apenas um ganho tático limitado, uma vez que não permite nenhum avanço significativo dos russos ali, né? A gente já explicou sobre isso ontem, não vou repetir aqui. O Zaluzhny falou num discurso hoje que ainda tem posições ucranianas em Marinka, mas ele próprio admitiu que não vai segurar a cidade, que as posições estão ali enquanto conseguem matar russos, depois que, se precisar, vai recuar, não tem nenhum problema isso não, né? Enfim, Marinka não tem problema, os russos ganharam, mas isso não traz nenhuma vantagem técnica para eles, né? Bom, o Igor Strelkov, ou Igor Girkin, não vai conseguir concorrer contra o Putin em 2024, né? A estratégia do Putin lá parece que é a mesma estratégia do Lula aqui no Brasil, né? Tornar todos os candidatos inelegíveis, a oposição inelegível, aí ele ganha a eleição, porque não tem ninguém para disputar com ele que seja significativo, né? Então, o Putin, imitando o amigo dele, o Lula, também deixou o Strelkov inelegível. Aqui parece que eles iam fazer a certificação da candidatura dele, mas os cartórios não apareceram lá no local, e daí ele não permite que ele participe nas eleições, né? Então é isso daí. A estratégia de todo ditador, de todo socialista é essa mesmo. Bom, parece que andou no parlamento turco a aprovação da entrada da Suécia na OTAN. Passou por uma comissão dentro do parlamento turco. Então, lembrando desse caso, né? Todos os países da OTAN já ratificaram a entrada da Suécia na OTAN. Falta a Turquia, né? A Turquia, o presidente Erdogan já autorizou, mas mandou para o parlamento. Então o parlamento tem que aprovar essa entrada da Suécia na OTAN. Tá tudo muito devagar e coisa e tal, porque vocês sabem, os turcos querem agradar os russos e coisa e tal, querem dar uma adiada nisso daí, mas pelo menos passou em um comitê lá do parlamento. Ainda falta votar no parlamento em si, mas está caminhando isso daí, andou mais um passo isso daí, né? E, bom, o que chamou a atenção ontem foi um discurso, uma coletiva de imprensa do Zaluzhny, em que ele falou um monte de coisa, foi bem franco, falou coisas que são desagradáveis e coisa e tal, mas é isso daí, né? Então ele diz aqui que os pontos principais aqui, teve duas pessoas que fizeram um resumo do que ele falou aqui, e a Maria Andiva falou o seguinte: a evolução da tecnologia militar constantemente transforma a natureza da guerra. Para vencer, a Ucrânia precisa se adaptar a essas mudanças. A guerra em 2024 não vai ser diferente da guerra em 2023, ela precisa ser diferente, né? Para a Rússia, eu gostaria de dizer que foi um meu erro acreditar que o número de derrotas, o número de mortes que nós infligimos a um inimigo há um ano atrás, poderia pará-los, né? Ou seja, ele está dizendo que essa estratégia de matar um monte de russo, ele percebeu que foi um erro, porque a Rússia continua jogando mais carne ali, né? Falando sobre Marinka, né? Ainda tem tropas ucranianas na parte norte de Marinka, mas a cidade em si não existe mais. Cada pedaço de terra é precioso para nós vamos defender o quanto nossa força permitir, mas se faltar força, nós vamos priorizar salvar nosso povo e depois a gente vai reclamar o que foi perdido, né? Não é preciso fazer nenhum show sobre isso. Ou seja, o que ele está dizendo é que Marinka provavelmente foi perdida mesmo, mas vamos retomar mais adiante, não tem problema nenhum, né? E também aqui o Evgen Vorobyov também fez um resumo com alguns outros pontos. A característica da guerra ser diferente, ele também apontou isso, e nós identificamos os problemas principais e já temos 90% das soluções para esses problemas, ou seja, a estratégia para o ano que vem já está praticamente pronta, né? O comando militar não deu a liderança política, ou seja, ele não falou com o Zelensky a quanto que seria necessário de recrutamento, né?
Os 500k, que é o número que o Zelensky está trabalhando, é uma estimativa do total de necessidades para 2024, que cobririam os pontos falhos atuais, a formação de novas unidades e as perdas que são esperadas em 2024. Então esse é o objetivo, é daí que saiu o número de 500k mobilizados que a Ucrânia deve fazer, né? O Zaluzhny acredita que os parceiros ocidentais vão manter o apoio para a Ucrânia, então esses novos mobilizados vão ter armas suficientes para lutar, né? O Zaluzhny também aprovou uma lei que está na Verovna Rada, lá no Congresso ucraniano, para dispensar os soldados ucranianos que lutaram por 3 anos, mas apenas em 2 condições: que tenham reservas suficientes para substituí-los e que a situação na frente de batalha não exploda, né? E o Zaluzhny comparou a Marinka com Bakhmut, dizendo que a retirada das tropas ucranianas para os limites, a vida dos nossos soldados é mais importante para nós, né? Então, é o que a gente vem falando, né? O próprio Zaluzhny já tinha dito há um tempo atrás que não iria priorizar manter território, que havendo necessidade os ucranianos recuariam, é o que aconteceu ali em Marinka, né? E outra coisa que, aquele erro que ele falou, que o meu erro foi achar que o número de mortes que a gente infligiu lá nos russos teria parado qualquer um, mas não parou a Rússia, né? Ou seja, mas de novo, ele já tem a estratégia nova montada aqui, né? Bom, o Zaluzhny admitiu que nos próximos 2 ou 3 meses a Avdiivka pode ser tomada pelos russos. Segundo ele, o Estado-Maior das forças ucranianas está mais preocupado em preservar a vida dos soldados do que manter território, até porque o território pode ser recuperado depois sem muita dificuldade, né? Então é isso daí. Achei sincero, franco o discurso dele, um discurso realista. É isso daí. Não tem facilidade nessa guerra, mas a gente vai ganhar com certeza, né? E bom, só para complementar aqui com um gesto de piada, né? A mídia nacional aqui no Brasil continua lambendo o saco do Putin com uma vontade impressionante, né? Aqui, ó. Ucrânia diz ter destruído o navio-tanque russo na Crimeia. Moscou confirma um morto. Caramba, vocês viram a imagem do navio explodido? Eles não botaram nenhuma imagem aqui da explosão do navio, botaram só o navio inteiro aqui, não, que a Ucrânia diz ter destruído, tá? Eles não sabem, não. Tem que fazer um fact-check, aquele monte de entulho que apareceu no porto ali, o pessoal da CNN não sabe o que é, né? E Moscou confirmou um morto. A gente sabe que tinha 67 pessoas no navio. 33, a gente sabe que morreram já. Desaparecido, como é que desaparece? Ele não morreu, pô, não tem outra alternativa, né? Enfim, olha só a babação de ovo do Putin da imprensa nacional. E não só nacional, não. A Reuters aqui, Ucrânia atinge navio russo. Moscou admite dano. Danificou levemente. Ele vai ter que pintar de novo. Ele se pintar, botar um esparadrapo ali, o navio funciona de novo, né? Cara, é impressionante. E de novo, não tem uma imagem do navio explodindo, né? Não precisava ir muito longe para achar aquelas imagens do navio explodindo. O pessoal faz questão mesmo de obedecer ao chefe deles, que é o Putin lá na Rússia. Impressionante como que o Putin tem poder dentro da mídia ocidental. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.